Ele falou assim, daqui 10 minutos você vai dar uma aula de tráfego pago para essas 60 alunas. Fala galera, beleza? Chegamos a mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Um podcast voltado ao empreendedorismo, mas não só a ótica do glamour depois que deu certo. Aqui a gente quer saber a história real, a gente quer saber toda a trajetória que levou esse amigo empreendedor a ter o sucesso e realizar o sonho que ele esperava. Eu sou Emerson, represento aqui a Bússola Consultoria e Gestão Empresarial. Temos aqui o Luiz Vacari, que representa a Love Burger e o restaurante El Nacho. Chegamos ao 32º episódio com muito orgulho e hoje nós temos aqui as pessoas, acho que boa parte do nosso público vai conhecer. Com certeza. Né? O Luiz conheceu esse cara aqui. Ele falou assim pra mim, falou, esse último entrevistado aqui, eu falei, cara, esse cara não é de X? Eu conheço já, né? É famoso aqui em Jundiaí, então Gustavo Gumba, né? Gumba não é o sobrenome, mas é o nome que o pessoal conhece pelo apelido, Gustavo Gumba, que hoje ele é mentor em marketing digital, principalmente na área de micropigmentação e lash designer. Gustavo, boa prazer noite. Conhecer você, prazer também receber vocês aqui, a gente agradece da participação. Prazer de saber que aquele cara que era da lista do Gumba, quantas vezes eu estava na lista do Gumba para entrar nas baladas e é daí que eu conheço o nome, mas pessoalmente é hoje. Prazer. Então, aguardem, se você tá vendo aí o nosso episódio, se tinha balada e tinha Vacari, a gente começou um novo podcast que é o De Podre em Podre. Que agora vai ser só os podres. É sobre isso. Obrigado pelo convite. Cara, é engraçado falar sobre legado, né? Vocês estavam falando disso. Porque quando eu trabalhava com festa, eu trabalhei com eventos de 2011 a 2015, onde eu encerrei as atividades aqui. Só que eu trabalhava em todas as casas noturnas da região. E quando eu me separei em 2020, eu comecei a voltar às noitadas e sair, o pessoal fala, cara, você é o Gumba? Você é o da lista do Gumba? Nossa, e aí volta toda aquela nostalgia, toda aquela conexão. E aí eu falo assim que o meu primeiro legado, que eu acho que eu deixei um pouco na cidade, foi trabalhar com essas listas, porque todo mundo passou aqui. Eu trabalhei no Cochabamba BR, Clube Jundiaense, Adler, os reggae da Adler. Trabalhei lá. Mas ali foi um grande laboratório para mim. Só me apresentando aqui, Gustavo Gumba, 38 anos, hoje eu sou mentor de marketing digital, tenho uma empresa chamada Além do Instagram, onde eu ensino micropigmentadores e lash designers a cuidarem do seu Instagram, desde a parte de engajamento, feed, stories, até tráfego pago. Então eu ensino ela a andar com as próprias pernas. Mas o meu caminhar não foi tão fácil assim. Né? Tudo começou em meados de 2010, onde as minhas duas viradas de chave, vocês vão dar risada, que foi por causa de términos de relacionamento. Depois que o cara mudar, ir pra academia, fazer um negócio. Foram os dois momentos de virada de chave, assim, ó, foram os meus dois relacionamentos. Quem nunca então, virou uma chavinha ali? 2007 eu comecei a namorar uma garota, depois que ela me viu participando do programa Vai Dar Namoro do Márcio Garcia, onde eu participei. Olha, sério? Momento marcante aqui do episódio. Nós chegamos no 32º episódio do podcast, o nosso primeiro integrante que participa do Vai Dar Namoro do Márcio Garcia, não era nem o Rodrigo Faro. Não tinha dança gatinho ainda. Foi uma turma de Jundiaí, foi pra esse programa, ela acabou me conhecendo na TV e ela foi no shopping, que eu trabalhava num shopping de vendedor, acabamos namorando, beleza, ficamos. Aí em 2010 ela falou que eu era um falido, um quebrado, que eu não tinha dinheiro pra nada, não tinha dinheiro pra sair, jantar. Aí terminamos em 10 de janeiro de 2011, eu sou bom de datas. Aí terminamos, aí eu falei, cara, legal, terminei, trabalho num CLT, eu era gerente de obra, trabalhava numa construtora. E eu falei, cara, eu preciso sair, preciso paquerar, preciso pegar mulher, sou jovem, preciso sair. Aí eu falei, cara, o que eu sei fazer? Eu falei, eu sei fazer amizade com a galera. E aí eu comecei a fazer algumas amizades no Facebook, criei uma turma chamada Cutucadores, que era uma modinha no Facebook que você ficava cutucando a galera. Aí nós criamos um grupo, e aí eu falei pro amigo meu que ele era dono de uma casa noturna em Várzea Paulista. E aí eu falei, bicho, eu não tenho dinheiro pra entrar, não tenho dinheiro pra beber, não tenho dinheiro pra nada. O que você
você me dá uma lista, sei lá, você me faz alguma coisa. Ele falou, velho... Você traz gente pra ele falou, traz 15 amigos por noite que eu dou um combo e a sua entrada VIP. Eu falei, beleza. Só que aí eu comecei a levar 20, 50... De repente a gente fazia um comboio de carro pra ir pra aquela balada, os caras desacreditaram. Falou, cara, como você tá trazendo tanta gente? Eu falei, eu sou bom de conversar, relacionamento, desenrolava. Aí ele me chamou, não tinha essa coisa do digital, as pessoas não acreditavam tanto no digital. Aí ele falou, você não quer trabalhar pra mim de entregar panfleto nos shoppings, você vai nas lojas, você deixa lá um coisa zip. Antiga ainda de panfleto, né? Nossa, foi o primeiro job, ele falou, ó, vai lá, eu pago a gasolina do seu carro, dou mais uma grana pra você, você vai, divulga. E eu fazia todo um roteiro, e eu fazia uma estratégia. Não, toda estratégica. Eu ia em lojas e tal, e conversava com o gerente. Eu falava, ó, vende umas peças aí, você dá VIP pros caras, é só balada conceito. E aí começou a dar muito certo, muito certo. Até um ponto que ele falou, cara, você não trabalha com Facebook também? Você não mexe com isso? Porque eu já ganhava dinheiro no Tequila com 15 anos, quando eu fazia baladinha no Orkut. Tequila. Nossa. Esse é o momento de lembrança e lembrança. Nostálgico, de lembrança e lembrança. Então, eu trabalhava no Tequila divulgando pelo Orkut. Isso, Lounge, Continental. Eu trabalhava com Orkut. Então, eu me formei em 2005 em marketing. Então, como eu já era desenrolado e eu gostava de festa, aí eu começava a arrastar muita gente. E aí, quando ele me ofereceu, ele falou, vem, começa a divulgar no Facebook, cria um evento e convida a galera. Aí eu falei, tá, eu vou tentar, né? Só que aí o que eu fiz? Eu fiz uma estratégia. As pessoas que eu dava VIP, eles me emprestavam o Facebook. Então era aquele tempo que falava, fulano te convidou pra festa, fulano te convidou pra festa. Era aquela coisa impertinente, mas, a gente assim, impactava. Bombava. E você pulverizava e tinha jeito de... Exato. E você buscava gente. Aí eu cheguei em novembro de 2011, eu tava ganhando o triplo do que na empresa CLT, trabalhando 8 horas. Fazendo o que você gostava, e eu falava, cara, balada... Entrava de graça, bebia... Mulherada, brincadeira, zoeira, tá bom, vou continuar. Aí eu tomei a decisão de parar de trabalhar para a empresa e trabalhar só com eventos. Então, eu fazia... Aí eu comecei a acrescentar coisas. Aí eu virei fotógrafo da balada. Então eu ia lá e tirava foto. Eu lembro disso. Te vi na net. Era mais ou menos... É porque vocês não vão lembrar, mas o primeiro job de foto que eu fiz foi pro Felipe Brasil. Felipe Brasil foi um cara precursor das baladas, de tirar foto em festa. Era aquela Cybershot. Sim. Você tirava. É verdade. Eu comecei a trabalhar pra ele, assim, de brincadeira, porque era tudo amigo de faculdade. Aí ele faleceu, a gente tocou ainda mais um ano o site dele sem ele aqui. Uma galera, a gente acabou tocando, então eu falei, cara, é uma parada que eu gosto, relacionamento com pessoas. Galera, multidão, eu sempre fui apaixonado por isso. E aí eu tomei essa decisão por causa de um término lá de relacionamento. Aí em 2012 eu já casei. Final de 2011 para 2012 eu já comecei um outro relacionamento. E aí eu comecei a falar, não, agora temos que encarar a vida pra valer. Aí eu comecei a trabalhar 7x7. Eu pegava a festa de segunda a segunda, divulgando só internet. Facebook, lista, Facebook. E já era uma pegada empreendedora, né, Gustavo? Já, porque eu abri uma agência. Aí começou a correr tudo. Aí as casas noturnas que abriam, eles conheciam os donos de bares. E os donos de bares começavam a me contratar. E eu abri uma agência só para cuidar de restaurante e bar. Aí eu cuidei do Espetinho. Espetinho bombava, Bombava, o Domingão lá do Pagodão. Nossa, a gente estourava lá. Tinha fila até na esquina lá. Vocês estão falando isso aí, eu não tô lembrando de nada. Não, o Emerson tava na igreja. Você tava na igreja, né? Você é novo, você parece novo. Eu tenho 38, você deve ter uns... 48. Você tá com 48, com carinha de 55? Então, rodou de pneu murcho. E aí eu comecei a trabalhar com isso, aí eu abri uma companhia de stand-up na cidade, chamava De Lá Pra Cá, e aí eu trouxe Thiago Ventura, eu trouxe Igor Guimarães, fiz dois eventos no Politeama, casa cheia, tudo nesse período, até 2015, e aí um micropigmentador, que era amigo meu de infância, falou, cara, fecha sua agência, eu compro a sua agência, assim, fecha tudo e vem trabalhar só pra mim. Aí não foi um erro, mas eu voltei pro CLT. Eu tava com uma agência digital com mais de 10 empresas que eu fazia gerenciamento de mídias sociais, tráfego. Não tinha muito tráfego, mas era mais gerenciamento de mídias e trabalhar para o dia a dia para trazer público. Porque só quem tem
um restaurante sabe o quanto é difícil a sazonalidade. Chuva, já era. Perde muito cliente. Dá um friozinho a mais, perde cliente. Então, eu ia para lá para criar estratégias digitais. Você gerava demanda. Para gerar. Então, tipo, no inverno a gente entrava com parte de caldo. E a gente forçava o caldo e, lotava por causa do caldo. Aí voltava para outra estratégia. Então, eu aprendi a trabalhar com os restaurantes a sazonalidade de público. Porque era impressionante. Esfriou, tchau. Acabou. E aí, quando esse micropigmentador, que era amigo meu, ele abriu a empresa dele, uma escola, aí ele me convidou para trabalhar na equipe interna. E aí de 2015 a 2020 eu trabalhei CLT puro, total. De 2000 2015 a 2020. 2020, 5 anos. 5 anos CLT total. Era em média de R$ 2.500 que eu ganhava, reduzi todo o meu salário, porque eu ganhava mais de 8, 9 mil, mas eu falei, acho que eu gosto do conforto de um CLT, eu gosto de umas férias, de um 13º, mas assim... Mas você parou de vez Parei tudo. Porque eu casei, a mulher começou a reclamar, falou que... É virada de chave mesmo. Eu saía de segunda a segunda. Né? Eu saía de segunda a segunda, não tem como. O pessoal quer a sua presença lá no evento. Aí eu voltava tipo 2, 3 horas da manhã. Aí qualquer coisa era motivo. Tá cheirando mulher e tal. Problemas conjugais. Imagina. Mas eu sempre fui um cara muito tranquilo em relação a isso, muito profissional. Mas até você explicar... Mas vai cheirar. Porque daí vai chegar alguém, vai dar um abraço. Lógico. Não tem como, cara. Só que a segunda virada de chave veio nesses 5 anos, porque nesses 5 anos eu trabalhei, essa empresa ela cresceu muito. A gente começou a faturar coisa de 200 mil por ano, a gente começou a faturar 5 milhões por ano. E aí nós começamos a faturar muito com estratégias digitais, e aí eu comecei a entrar forte em treinamentos de lançamento digital, estratégia digital, iscas digitais, landing page, gatilhos mentais, copyright. Então eu fui fazendo cursos separados de cada um desses segmentos. E aí eu comecei a ficar muito bom em escrever, eu comecei a ficar muito bom no tráfego, porque tráfego, quanto que a gente gastava por mês lá? Era 50 mil reais por mês de tráfego. Isso gera, mano. Imagina nos 50 milhões, 5 milhões em um ano? Esse último ano que eu saí de 2022, ele faturou acho que 60 milhões. Só que ele gastou, acho que foram 3 milhões de tráfego por aí. Mas puta, para 60 milhões não Mas valeu assim, a você pena? tem que ser muito bom no engajamento orgânico, cara. Você tem que ser muito bom. Mas quando você pega uma demanda muito alta, era muito criativo, era muito dinheiro rolando. Então eu tive que aprender a gerenciar isso. Então eu fiquei muito bom em fazer tráfego pago na área da micropigmentação elétrica. E sabe o que é bom? Muito bom na copy. Então tudo isso foi gerando uma especialidade ferrada. Então esses 5 anos foi como se eu tivesse feito uma outra faculdade, de tanto curso que eu fiz. Que é verdade que você fez, porque quando você fez marketing não tinha o digital. Exato. Entendeu? Como se você tivesse montado a tua grade curricular dentro de uma faculdade nova. Exato. E o mais legal, né, dessa história do Gustavo é que assim, como ele, tudo bem, teve o passo para trás, teve as viradinhas de chave aí, porque assim, vamos ser sinceros, a gente faz escolhas pessoais que afetam o profissional. Sim. E vice-versa. Então, eu falo que tudo que eu conquistei, eu deixei de conquistar, tem muito a ver com as pessoas que estavam do meu lado em determinados momentos da minha vida. Total. Por quê? A pessoa, queira ou não, você tem uma pessoa do seu lado, ela vai ou te empurrar ou te segurar. Então, ela vai ser ou acelerador ou freio. E tá tudo bem. Tá tudo bem. É uma escolha sua daquele momento. Então, eu acho... Eu sempre tinha quando eu falava de dar uma palestra de empreendedorismo, e a gente fala, eu tinha um slide que eu colocava assim, falava assim, até um pé na bunda te empurra pra frente. E muitas vezes é isso. Né? Você toma um pé na bunda, que a sua vida muda de direção, tem gente que cai, que fica triste, e tem gente que fala, opa, peraí, meu, vamos lá, agora é o momento de eu ir pra frente. Né? Mas o Gustavo falando que ele escutou lá que ele era um falido... Vai piorar. Né? Cara, vai piorar. Cara, essa história vai piorar. Porque assim, uma vez eu escutei, cara, não vou conseguir lembrar a fonte da referência, sempre gosto de deixar a referência, mas não lembro. Que tem duas coisas que se você falar para as pessoas, vai te magoar profundamente. Para homem, bolso. Se atacou o homem no bolso, você acaba com o cara. Por quê? Você fala assim pro cara, porque você é feio. Se foda, eu tenho dinheiro. Teve um amigo meu lá atrás que ele queria comprar uma motona porque ele queria pegar mulher. Daí falou assim, viu?
Se eu comprar uma moto, eu vou ter mulher. Olha a cabeça, né? É. Depois ele descobriu que ele era feio mesmo. Porque depois ele pegou a moto e não pegou mais Não nenhum. pegou nenhum. Só que quando você recebe a pancada de que você é um falido, você não consegue pagar uma conta, você não consegue me levar pra jantar, cara, isso pro homem, ele pega muito pesado. Se você atacar um homem na estética, ele não liga. E mulher é você atacar a estética. Se você chegar pra uma mulher e falar assim, você é gorda, você é feia, isso vai ferir ela de uma forma que é traumatizante. Então, quando o Gustavo fala que ele recebeu, né, não vou entrar em detalhes aqui, mas que ele recebeu isso de um par, isso dói. Isso vira a chave, cara. Esse foi só o primeiro relacionamento, porque o segundo foi pior, porque eu casei, né? Não é que foi ruim o relacionamento, eu acho que eu peguei tudo que aconteceu e cresci com aquilo, né? Eu falo que eu tenho pilares, eu tenho valores muito fortes, porque eu sou um cara muito família, né? Então, família, estar em um relacionamento é um pilar muito forte na minha vida. O meu trabalho, porque se você não ama aquilo que você faz, você não tem tesão, você simplesmente está vivendo. E religião. Então, família, religião e relacionamento são pilares muito fortes. E eu me relacionei com uma pessoa que eu casei muito rápido. Então, em 3 meses a gente já estava noivo. Sintonia. Já compramos um apartamento e em coisa de 2 anos a gente já estava morando junto. Então, eu era um menino que entrei num casamento que falou assim, pronto, agora a vida tá na sua mão, meu irmão. Se vira. E aí... E começa o jogo. E aí, era aquela coisa, eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe aquele classe média que quer parecer que tá acima da sua classe, mas ele teria que estar baixo. Na verdade, existe uma nova classe social que é o rico de classe média. É rico de classe média. O rico de classe média ele dá um trabalho porque ele não é rico. Ele tá mais perto de ser pobre do que ser rico. Mas ele acha Principalmente que ele pela vida que ele leva. Aí esse cara dá um trabalho. Ó, olha a minha situação. Comprei um AP, era 1.700 de parcela, condomínio 500 pau, 2 carros, 800 cada um por mês, mais luz, água dava 6 pau. E eu ganhava 3 conto, 2,5, 3 conto. Aí eu falei, se você chegar junto, a gente paga as contas. Ela falou assim, eu não tenho eu perdi meu trampo. Ela ficou tipo 1 ano e meio, 2 anos quase parada, sem trabalhar. E aí eu falei, mano, ou eu vou ter que correr muito pra fazer dinheiro, ou eu vou morar na rua. Só que, por quê? Eu queria mostrar essa coisa de que você tem que ter uma casa. O passo pra trás é foda. E aí o que eu fiz? Eu comecei a empreender, eu abri a companhia e tal, até eu aceitei o emprego do cara, porque ele falou, você vai ser um cara gigante. Vem comigo que eu vou ensinar você a ser gigante. Mas de 2015 a 2020 eu ainda tava casado, só que todo dia era assim, você não tem dinheiro pra nada, cara. Você não tem dinheiro pra sair, você não tem dinheiro pra gente comer fora, você não tem... Eu fiquei de 2013 a 2020 sem sair de Jundiaí, porque eu não tinha dinheiro pra pôr uma gasolina pra sair de casa. E eu trabalhava, e ela começou a trabalhar, só que a gente tinha tanta conta dessa classe média... Exatamente que isso. aí você não a conta sai, não fecha. A conta não fecha. E aí eu comecei a ficar muito deprimido, ela muito deprimida, aí eu falei, eu vou estudar Augusto Cury e autoconhecimento. Comecei a estudar Paulo Vieira, comecei a estudar os caras nesse meados de 2015 para salvar ela. Só que foi o acerto, porque eu não estava salvando ela, eu estava me salvando. Sim. E aí a minha cabeça começou a ir muito além. E aí o que eu fiz? Ele era muito bom, o cara que eu trabalhei, ele era muito bom, assim, intelectualmente, e um cara muito pra frente. Avançado, né? Eu falei, eu vou colar nesse cara igual carrapato. Eu vivi com o cara 16 horas por dia. Mentor. Por todo o tempo que eu podia, eu vivi com esse cara. E aí eu assisti mais de 60 masterclass com turmas gigantes. Eu ajudei ele a organizar 2 eventos para 2.000 pessoas. Então, tipo, toda backstage, toda a experiência eu fui pegando. Comecei a ter relacionamento com as alunas e comecei a conhecer. Eu falei, cara, eu posso ser professor. Eu posso ser mentor aqui dessa galera. Aí ele me deu a primeira chance de ser um professor. Aí era assim, nós estávamos num coffee, numa turma de 60 alunos. Ele falou assim, daqui 10 minutos você vai dar uma aula de tráfego pago para essas 60 alunas. E elas pagaram tipo 8 pau pra estar lá. Caraca. Curso pica, assim. Aí eu falei, o quê? Ele falou, Eu falei, ou eu abraço essa oportunidade, ou eu vou me lascar. Eu falei, sabe, deixa comigo. Peguei o computador e falei, cara, eu não sei se eu vou aguentar 1 hora, 2 horas, mas deixa comigo. Eu terminei a aula, a primeira aula foram 5 horas de aula. Nossa. A galera saiu aplaudindo de pé. Aí a hora que eu levantei e eu vi a galera me aplaudindo, eu falei, cara, eu nunca mais quero sair desse lugar. É a parada que... Nossa, o negócio me arrepiou assim, ó. Aí eu olhei pra ele e falei, eu quero dar aula para suas alunas também, de marketing e tal. Ele falou, monta o curso. Aí eu falei, montei o curso, apostilei e tal.
Só que aí acabamos tendo algumas divergências de mercado e essa chance foi sempre ficando pro ano que vem. Ano que vem você vai palestrar, que era outro sonho meu. Eu falei, nossa, eu quero muito palestrar. Vai ficar pro ano que vem, vai ficar pro ano que vem. Só que o tempo tava passando, o dinheiro não tava entrando. Exato. Eu tava passando perreco, até que em 2019 eu tive que pagar uma dívida de 12 mil, que era de cursos que ela tinha feito. E aí nessa dívida eu tive que cortar o dinheiro da janta, de comer fora de casa e na janta. Então 2019 inteiro eu voltava a pé pra casa, que era aqui da 9 de julho, até a Colônia, todo dia a pé, ou eu voltava a pé 1 hora, ou eu gastava 15 reais no Uber e não jantava. Então quando eu tava muito cansado, eu pegava um Uber, chegava em casa, tomava um copo d'água e ia dormir. A gente tinha, não era sempre, mas boa parte do 2019 foi essa cagada. Aí eu falei, não dá mais pra mim, eu tenho que, ou eu vou passar perreco pro resto da vida, não quero. Aí eu falei pra ela aí 2020, aí 2019 que eu falei, vou sair, entrou a pandemia. Aí começou os gatilhos, não vai ter mercado, o dinheiro tá acabando aí no mercado, você não vai ter como se sustentar, como que você vai arrumar um emprego, como que você vai virar gestor. Aí ninguém te apoia quando você quer tomar uma decisão de empreender. Cheguei na minha mãe, falei, porra mãe, tô saindo de lá, tô pensando em sair. Ela falou, pelo amor de Deus, não sai agora nessa pandemia, moleque, você não vai ter dinheiro pra pagar seu aluguel, você vai perder tudo, pelo amor de Deus. Eu falei, não, deixa comigo. Aí veio todas essas merda de auxílio e tal, eu falei, eu não quero nada, eu vou me virar como eu posso. Aí eu fui esticando, ela pediu separação, aí veio a segunda etapa. A separação ela pediu em março. Na pandemia você separou? Na pandemia, em março ela pediu, mas eu não estava aceitando muito porque não tinha dinheiro para sair de casa. Eu não tinha onde morar. E eu não ia voltar por causa dos meus pais. Aí, e mesmo assim, aí nós somos de março a setembro, a março a agosto só Prorrogando. quebra-pau. Já estava separado, imagina, você mora numa casa morando com o inimigo. Sim. Era só... Porra, você não ganha dinheiro, você é uma merda, você não tem nada, você não tem um carro, tudo tá financiado. Onde você não vai... Eu falei, calma, dá um tempo, eu vou arrumar, eu vou dar um jeito. E aí eu peguei Covid dia 10 de agosto. 10 de agosto eu peguei Covid. 10 de agosto. Aí eu fiquei 15 dias numa síndrome do pânico, /depressão, assim, que eu só chorava. E eu, como eu fumo, porra, imagina pra um Covid que você não tem vacina, não tem nada e você pega ali. Você acha No início da pandemia, aquele jornal enxurrando de coisa que tava todo mundo morrendo, 2, 3 mil por dia. Eu falei, nossa, eu vou morrer. Aí eu falei, Deus, eu vou morrer e eu não vou ter aproveitado a vida como ela merece. Eu não vou ter viajado. Eu queria conhecer Paris, era o meu sonho conhecer Paris, era o meu sonho viajar para Portugal, conhecer toda a Europa, fazer Eurotrip, ter um relacionamento saudável, uma coisa de tesão, de, porra, matar e morrer por você, tá ligado? E aí eu fui perdendo. Aí eu chorei por 15 dias. Eu falei, eu vou perder tudo isso? Eu vou morrer com essa vida medíocre minha? Uma vida média que eu tô... Quantos anos você tinha nessa? 2020. Então, 35. 35. Olhar 35 anos pra trás e nada construído. Nada. E eu assim, vou perder tudo, vou morrer e não vou ter aproveitado o melhor da vida? Não vou ter ficado com gente, sabe? Vou aproveitar mesmo. Aí no dia 25 de agosto eu me senti bem pra caramba, me recuperei, levantei, olhei pra ela e falei, tá aceita a separação, vai lá, faz com o advogado, você quer tudo? Leva tudo. Eu não quero nada, eu quero uma máquina de lavar, que era que eu ganhei de presente de casamento, porque não teve nem casamento, porque a gente não tinha dinheiro pra casar, só juntou, mas eu ganhei uma máquina, eu falei, eu quero só essa máquina e o carro. O resto, mano, ó, tá aí. Sim. Seja livre. Peguei o carro, fui no emprego e falei, ó, tô pedindo demissão, meu último lançamento agora. Agradeço, tipo, eu tenho muita honra por ele, porque, cara, ele me ensinou todos os passos que eu tinha que dar para ser palestrante, professor, mentor, ele me ensinou os gatilhos, o jeito de falar, então, tipo, toda essa experiência que eu peguei, aí eu saí, em agosto eu saí, montei minha mentoria, montei a apostila, curso, montei tudo, aí eu ajoelhei, consegui uma casa, porque eu tinha 3 mil reais, arrumei uma casa, consegui pôr Magazine Luiza lá, um sofá, um rack e uma cama, porque falaram pra mim, ó, 2 coisas que você vai usar muito, sofá e cama, então que seja bom. Aí eu gastei o que eu tinha pra comprar um sofá e uma cama, e eu joelhei pra Deus e falei, Deus, a única coisa que eu sei fazer de bom, que eu sou foda, é dar curso e transformar a vida dessas meninas. Só bota a gente aqui. Aí começou. Primeiro mês, 10 alunas, 20 alunas, 30 alunas, assim, foi escalando. É exponencial, né? Porque foi aí exponenciando e foi indicando, e as pessoas estavam esperando que eu abrisse esse curso, a galera da micro, porque elas já me conheciam dele. Que legal.
E aí começou a faturar 10, 20, 30, 40, 50. Em menos de 4 meses eu já tinha feito mais de 100 mil, né? Caraca. 4 meses assim eu já tava fazendo 100 mil, aí eu comecei a receber alguns convites para fazer... Ponto de palestra. Presencial, mas eu tenho a história da primeira palestra que vocês vão pirar. Mas assim, Primeira vez, a primeira palestra pra mim foi surreal. E aí eu comecei a ser convidado para ir para outros estados dar curso presencial. Acabei indo na pandemia com máscara, morrendo de medo de morrer. Cara, o medo consumia, mas eu falei, eu não tenho como voltar para trás. Se eu não arrumar, eu falava assim, se eu não arrumar 3 alunos, eu vou morar na rua. Era literalmente isso, porque... Só um parênteses. Lembra, a gente teve um projeto chamado La Maior, lembra? Sim. E era um projeto, só pra você entender, Gustavo, eu e o Luiz sempre fomos amigos. A gente se conheceu na faculdade, né? A gente se tornou amigo a partir de 2010, 2011, sei lá. 2010. A gente pegou amizade e tal, e a gente sempre foi amigo de bar, né? Além da faculdade, de bar, de trocar ideia, né? A gente conheceu mais um parceiro nosso, o Domoc, né? E a gente, como professor, falou assim, viu, a gente já ensina os outros de graça, cara. Então a gente já conversa, já fala tudo. A gente lançou um projeto, tá até meio parado esse projeto, que era um projeto de treinamento, só de conversar com gente e passar adiante, né? E a gente lançou bem na época da pandemia também, né? E eu lembro que com data marcada, tudo no hotel, no Hotel Mercury ali. Né? A gente ia fazer o evento de lançamento, só que a gente começou a pegar trabalho durante a pandemia, porque algumas empresas não pararam. Sim. Elas precisavam capacitar profissionais, e aí mesmo com todos os procedimentos de segurança, puta, a gente indo lá dar treinamento de um cagaço da porra, porque daí a gente ia lá, máscara, o pessoal tudo meio distante. Cara, que fase. Então, e eu achei que eu ia passar os perrecos, mas na pandemia todo mundo precisou aprender a usar o Instagram. E aí que veio... E aí que bombou. Comecei a fazer lançamento, eu fazia a fórmula certinha, porque eu sabia os passos. Você fez alguma coisa do Érico Rocha? Fiz o Érico Rocha, fiz o Fórmula, fiz o 8Ps do Conrado Adolfo, fiz o da Camila Porto, eu fiz o curso com o Pablo Marçal também. Cara, eu fiz muito treinamento, assim, muito vindo dele também, porque ele comprava... É isso que eu falo. Primeiro você aprende muito para depois você vender. No final, quantos finais de semana tem um ano? Vocês têm ideia? Eu acho que é 50 ou 45. Não tenho ideia. 52, não é? 52 de 52 finais de semana, esse meu chefe antigo, ele fez 36 finais de semana de curso. Estudou. Estudando técnica. E eu fui aprendendo junto. Dedicação. E aí, quando você entra para fazer uma área de mentoria, cara, você tem bagagem, você tem experiência. Exato. Hoje, eu tenho uma experiência com o Instagram que pouquíssimos têm, de perder conta, reativação de conta de anúncios. Esses perrecos que você passa, que você... Tipo, a gente botou 20 mil reais num boleto, o Facebook achou que era fraude e deletou a conta. Eu tive que ir lá no Facebook resolver. Então, esses problemas, eu fui pegando uma bagagem gigante. E aí, quando eu abri a mentoria, cara, eu tô falando com uma empreendedora que tá ganhando 3, 4, até 10 mil por mês. Cara, eu consigo atender essa mulher para ela ganhar 20, 30. Então, foi ficando fácil atender elas. E elas foram tendo resultado, foram me indicando. Aí eu caí num polo lá de Londres, começaram a me indicar, eu comecei a atender todo um bairro de Londres lá. Atendi sushi, atendi contador, atendi... Isso tudo, mas fazendo o quê, Gustavo? O tráfego pago para Não, eles? Mentoria, ensinando. Mentoria mesmo, ensinando eles a... Hoje o meu dia, como que ele funciona? Ele é dividido tudo de hora em hora, então cada hora eu tenho uma mentorada e ela tem 7 encontros comigo. Ela paga X valor, ela tem 7 encontros comigo e cada encontro ela pega um módulo. Então o primeiro módulo é feed, outro é stories, outro é gatilhos mentais, outro é copy, público-alvo. Então... Tudo que eu fui aprendendo ao longo da vida, eu compactei, simplifiquei e descompliquei a mensagem. E aí eu atendo elas assim, como alunas. Então hoje eu formei 400 alunas da mentoria, agora eu abri uma outro tipo de mentoria só de tráfego, então eu ensino as meninas a fazerem o seu próprio tráfego. E aí essa daí já estamos em 50 e pouquinho, porque eu fiz 3 turmas só. Que legal. Então eu comecei a fazer isso, aí eu falei, cara, eu quero palestrar, tenho tesão de palestrar. Aí eu arrumei um outro cara muito grande da micro, que só para vocês entenderem, quando entra no nicho, entra em coisa de competição. Então existe o time A, o time B, em tudo quanto é lugar. E na micro, eu era do time A, e quando eu saí de lá, eu tive que ir pro time B para ganhar mercado. E aí esse cara do time B, ele falou para mim, eu vou te dar uma vaga, eu vou falar com a dona de um evento de Floripa, para 500 pessoas, era pandemia total. Aí ele falou, mas eu vou arrumar uma vaga. Aí ela me mandou um áudio, eu tenho até hoje esse áudio guardado, porque um dia eu vou botar esse áudio para falar, cara, venci.
Porque ela me mandou um áudio de 3 minutos assim, ó. Escoxa. Eu não gosto de você, eu não gosto de onde você trabalhava, eu não gosto de quem vem desse cara, porque time A, time B. Se você quiser vir, ó, te dou o palco, te dou 35 minutos, não vou pagar passagem, não vou pagar hotel, não vou pagar comida. Você topa, se vira e vem, Floripa, tal dia. Aí eu olhei e falei, bora. Tá bom. Bora. Só que eu fui achando que eu era inimigo de todo mundo, porque a galera sabia de onde Você era do outro time. eu era do outro time. Só que aí foi totalmente diferente, velho. Eu subi no palco, eu tava tremendo assim. Eu tava assim, ó. Aí eu falei, só me dá um copo d'água. A hora que eu tomei um copo d'água, eu vi aquele mar de gente. 500 negros. 500 mulheres, assim, fodas. Floripa. Eu olhei e eu falei, pandemia, eles cancelaram o evento. No outro dia, eles conseguiram remarcar pro outro dia pra não perder. Então, tipo, foi uma loucura por causa de pandemia. A vigilância sanitária era alto da pandemia. Eu subi no palco, velho. Eu olhei aquele mar de gente e falei, aqui é o melhor lugar do mundo. E eu tô no melhor lugar do mundo e aqui eu não quero sair. E eu dei um show que eu desci do palco, a galera fez uma filinha assim e foi comprando meu curso no Pix. Foi 45 mil reais em venda ali, que eu desci do palco. Gastei 1.500 pra ir, voltei com 40 pau no bolso. E a mulher que falou não, aí de lá, pingou mais 5 convites pra palestra. Aí começou, até chegar a mulher. Aí naquele dezembro eu falei, cara, o meu sonho é tá tomando eu acho que o sinônimo de sucesso é tá tomando um café, olhando a Torre Eiffel e comendo um croissant. 3 dias depois, a dona de um evento de Paris me chamou, falou, ó, 2022 vai ter um evento, não vou pagar nada. Não vou pagar seu avião, não vou pagar seu hotel, não vou pagar porra nenhuma. Se quiser tá aqui. Você quer tá aqui, seu palco tá aqui. Aí eu falei, eu aceito. Beleza. Não, mas você não vai nem reclamar, tipo... Eu falei, ué, o meu sonho, eu quero tá aqui. Aí fui lá, palestrei, dei um show e olha como que é o vínculo, olha como que é o esquema de oportunidade. Teve um coquetel de gala, sempre esses eventos tem coquetel de gala e tal. E o coquetel de gala foi num barco que passava pelo aquele rio que passa pela Torre Eiffel. Eu esqueci o nome de um rio bem grande lá. Esqueci o nome. E era open bar. E tinha 200 mulheres lá tomando todas e todo mundo numa doideira. Né? Pô, tô fora do país, tinha gente de férias. Eu falei, não, eu tô aqui pra trampar. Eu não bebi, porque eu não bebo mesmo. Mas eu fiquei 5 horas vendendo curso num barco pra um monte de gente no meio da festa. Saí de lá com mais de 20 mentorados. E de lá era mentorada de Londres, de Boston, de tudo quanto é lugar. E aí elas foram se reindicando, galera comprando em euro, comprando em dólar, porque... Se não tivesse aceito o convite... Um convite que já pagou tua viagem. E aí começou a andar, aí as coisas começaram a crescer, até que agora eu tô fazendo meu evento de Lisboa, né, para 50 meninas, que eu quero fazer uma experiência de marketing para ganhar, para elas se tornarem referência. Mas hoje, para você dar conta disso tudo, você tem uma equipe por trás, né? Você tem uma empresa ou só você sozinho? Eu tenho uma empresa, mas hoje eu tenho só 2 funcionárias. Eu tenho a minha secretária, que cuida da minha agenda, e eu tenho uma vendedora para cuidar. Mas a parte de tráfego, montagem de landing page ainda sou eu. Eu fiz uma empresa muito enxuta, porque não é trabalhoso. Se você sabe fazer o negócio certo, programado. Você precisa... Eu falo para as pessoas, você não precisa ter 100 mil seguidores. Você precisa ter 50 pessoas dispostas a pagar 2 pau, 3 pau pra você. Se você tem, você junta uma galera pequena, mas qualificada. Sim. Por isso que ser especialista me deixou num pouco mais de vantagem. Porque assim, hoje um curso de marketing digital, você paga R$127, você compra na Hotmart. Que ensina tráfego, copy... mesmo. Uns cursos genéricos, né, de marketing digital. Eles ensinam por 99, 100 e pouco. Só que quando eu entrei no mercado, os caras falaram, puta, cara, você quer vender um curso a R$2.500, R$2.000? Ninguém vai pagar, cara. Pô, o curso de marketing tá barato. Eu falei, não, eu sou especialista, eu tenho experiência. A pessoa tá comprando a minha experiência. Então hoje, meus cursos, o mais barato que eu tenho é 1.500. Até um curso de 10, que eu vou até o estabelecimento da pessoa. E esse 1.500 é só isso. Entendeu? Então eu tenho cursos eu tenho até de 99, mas de 99 é só para deixar um perpétuo ali, que ele fica pagando o meu tráfego que eu gasto por mês. Só que ainda eu tô em expansão, e eu sou um cara muito sustentável, eu gosto de fazer a coisa que você não perca dinheiro depois, entendeu? Tanto que eu fiz um planejamento para 6 anos, me manter na mesma classe social que eu comecei. É muito difícil.
mas é possível. Então, tipo, eu moro numa casa simples, eu ainda tenho um custo de vida de R$2.500, a minha vida é muito barata, eu não sou um cara de sair, eu não sou um cara de gastar com roupa, eu gasto roupa pra trabalhar. Terno, paletó, camisa, essas coisas eu gasto pro meu trabalho, mas eu não sou um cara de ficar esbanjando, de comprar carrão, comprar isso. Porque se você escala muito, você começa a ganhar muita... Eu já vi muita gente que ganhou muita grana e aí começou a esbanjar. E pra se manter nessa muita grana, né, cara, é caro pra caramba, né, velho? É O cara caro. vai comprar uma Lamborghini. O cara vai lá comprar uma Lamborghini. Pô, só de PVA é 60, 70 mil reais. Vai trocar Eu fui pagar o IPVA de uma Porsche desse meu amigo. R$28.000. O IPVA. Mais o seguro. Então, é tudo muito caro e você fica esperando que, não, mês que vem vai ser bom, mês que vem vai ser bom. Aí janeiro, que nem na área da estética, dezembro é muito forte, só que janeiro é fraco. Julho, aí começa abril, maio e junho é bom. Só que julho já não é, porque é férias, a criançada tá de férias, a mãe não consegue sair para fazer sobrancelha. Então, tem que trabalhar essa sazonalidade de tempo para a área da beleza. Então, só que eu vejo muita gente que quer só ostentar, quer falar, não, cara... mas, Gustavo, é aquela coisa, a gente, logicamente, em 30 horas, a gente tem mais de 35 horas de conteúdo já, né? De bate-papo e tal. E, cara, uma das coisas que a gente sempre fala, velho, a empresa é rica, o dono pobre. Até você conseguir, porque a empresa tem que estar rica. Claro. Se a empresa não tem caixa, porque toda empresa vai ter uma sazonalidade. Difícil uma empresa, até a Coca-Cola tem sazonalidade. Né? Você tem calor, vende muito mais do que no frio, vende bem menos. Mas assim, se a empresa não tiver capitalizada para manter essa coisa de você poder, né, nas vacas magras, vamos dizer assim, você poder se manter, é onde o cara se ferra, porque o cara... É difícil, o cara às vezes sai do nada, que nem você falou, né? Que você contou aqui, você tinha 3 pau na conta, você comprou um sofá, ficou 0, começou o seu negócio. Aí de repente você vê lá na tua conta 200 pau, 300, 500. E aí, pô, qual é o primeiro pensamento do cara? Vou comprar um puta de um carro, só se vive hoje. Só se vive hoje, entendeu? Tem aquela maldita palavra que é você merece. Tô trabalhando muito, eu mereço ter um carro. Mas merece o quê? Só que numa dessa, né, cara, eu tenho muita aluna que faz faturamento de 60 mil por mês de sobrancelha, só que gasta 75 de cartão. Então, não é o quanto você ganha. 15. Não é quanto você ganha, é o quanto você é capaz de manter ali com você, né? Exato. Fechar a torneira, diminuir o ralo e abrir mais a torneira, né? Mas o que eu tô pensando aqui toda a história do Gustavo é o quão na merda teve que chegar. Mas é o virado de chave, né, cara? Porque assim... O cara quando tá no fundo do poço, ou ele só vai pra cima, não tem tinha. mão. Eu tava no fundo do poço, eu olhei pra cima e falei, só tem luz, eu não tenho mais o que fazer. E eu tô pensando Daqui é morar na rua. na formação do pensamento humano, porque a gente tem 3 sistemas, né? A gente tem o instinto de sobrevivência, que é o que vem do homem das cavernas, que vem de todos os animais. Nós somos animais, né? Então tem o instinto de sobrevivência. E quando esse botão é apertado, é onde você descobre o seu pior e o seu melhor. Sim. Né? Existe a parte emocional que você trabalha, então são seus sentimentos, aquilo que te trava ou não. E existe sua massa cinzenta, que é a sua parte racional. É engraçado como algumas pessoas, né, e aí sem criticar A, B ou C, a gente precisa apertar esse botãozinho da sobrevivência, a gente precisa estar lá no fundo do poço para a gente descobrir o nosso melhor. Ou para a gente tomar coragem de fazer coisas que estavam na cara da gente. Na tua história, é o relacionamento falido. Não era? O relacionamento falido. As 2 vezes, os relacionamentos que me impulsionaram. Mas eu me senti desafiado, eu acho. Porque eu falei, me dá 3 meses que eu pago essa casa à vista. Eu falei, só me dá um tempo. Ela falou, não quero mais saber, porque você não consegue dinheiro, você não consegue nada. E aí, imagina, você convive com o inimigo te desejando mal. E aí, quando eu comecei a crescer, aí eu falei, não, agora eu vou fazer o quê? Terapia. Comecei a fazer terapia para controlar a cabeça financeiramente. Porque realmente é esse pensamento. Do dia pra noite eu vi sempre mais minha conta. E aí eu falei, cara, zerei a vida, eu nunca vi esse dinheiro, eu nunca tinha visto 5 mil na minha conta, quiçá 100. Aí eu olhei e falei, cara, eu posso viajar pra qualquer lugar agora, se eu quiser ir pra Disney agora eu posso. E na minha cabeça, aí você começa, aí eu falei, não, eu fiz um plano financeiro de 6 anos. 6 anos eu vou manter o mesmo aluguel, a mesma casa, porque daqui 6 anos a minha ideia tá morando... Aí você dá um upgrade. Aí eu vou morar na Europa, aí eu quero comprar uma casa na Europa, eu já escolhi a cidade,
eu escolhi o bairro onde eu quero morar, eu já escolhi tudo pra daqui, na próxima Copa, eu falei, até a próxima Copa eu vou estar morando na Mentalizou cidade. Já, todo dia até eu sigo o perfil da cidade que eles fazem post, eu falo, nossa, minha casa vai ser aqui. Você já se vê lá saindo da padaria comprando pãozinho. Só que ali. para eu chegar até lá, eu tenho que fazer algumas escolhas. E eu acho que todo mundo que quer crescer financeiramente tem que fazer escolhas. Mesmo você que é super bem sucedido, tem várias paradas, vocês têm que fazer escolha ainda hoje. Sim. Eu tenho menos tempo de casa que vocês, então, tipo, você tem que fazer escolha. Você tem que falar, eu não vou fazer isso agora. Só que eu vejo um pensamento coletivo que às vezes me assusta um pouco, porque eu converso com muita gente, eu tento me relacionar, porque agora eu tô solteiro, então eu tô saindo na noite, eu tô conhecendo pessoas que eu olho e falo, você tá de sacanagem que você tá levando essa vida ainda. Eu conheci uma pessoa que foi agora nos Jogos da Copa. O que eu fiz? O jogo acontecia e depois de uma hora eu começava a voltar a dar aula, porque tinha a dona que queria ter aula. Então eu não ia pra bar, eu não ia pra lugar nenhum, eu ficava na minha casa, assistia o jogo de lá, e eu comecei a ser acordado, falei, viu, vamos assistir o jogo comigo em casa, a gente, sabe, faz um churrasquinho, faz alguma coisa e fica aqui. Aí ela olhou pra mim e ela falou, não suporto ficar em casa, eu preciso sair, eu preciso de cerveja, eu preciso disso. Eu falei, tá, mas sabe qual é a atual situação dela? Ela não tem grana pra pagar um aluguel pra morar em Jundiaí, tá voltando a morar pra casa dos pais. Não tem grana pra pagar o aluguel, só que todo dia eu vi stories com roupa nova, cerveja, e aí eu olhei pra tudo isso e falei, cara, você não tem nenhum plano financeiro de nada. Deixa a vida me levar, né? Só se vive uma vez, cara, você não tem aonde morar. Você tá voltando pra casa dos pais porque você não tem dinheiro pra se mudar. O que eu fiz no tempo da minha seca, eu fiquei em casa, eu aprendi a curtir minha companhia, aprendi a curtir série. Foi estudar. Estudei pra caramba. Nossa, eu pegava, eu gosto de trabalhar com 2 telas, então fica uma tela aqui, onde eu fico focado em algumas coisas, e aqui eu deixo o YouTube o dia inteiro com conhecimento. Ou é podcast, tanto que era o meu sonho vir pra podcast. E aí eu falei, cara, eu vou vir no podcast dos caras porque é uma parada que eu quero. Legal. Eu quero aprender a me desenvolver olhando no olho, porque eu tô olhando sempre na tela. Eu tô sempre dando aula no computador. Então eu estudei por muito tempo e guardei dinheiro. E economizei, aprendi a gostar da minha companhia. Aprendi, a minha caminhada a pé me ensinou a apreciar o cheiro das flores que eu passava, porque com o carro você não sente. Eu comecei a fazer amizade com os caras que sentavam assim, então tipo, eu chegava, e aí, tudo bem? Como o senhor tá? Eu comecei a entender que a vida não tá aqui, mas ela tá... A felicidade tá aqui, quando você se completa como pessoa. E existe uma... O dinheiro é um complemento, né? Mas existe uma máxima, Luiz, que a gente só consegue ser um bom par se a gente é um bom ímpar, né? Nossa, que lindo isso. Porque assim, se você não for autossuficiente... Nossa, não tá. Se você é um bom par. Eu gostei. Gomes Citações. Gomes, Emerson. Olha lá, chegamos uma caneta aqui, uma anotação. Tinha aqui, Mas é verdade, porque assim, a gente tem que gostar de si, a gente tem que se aceitar, a gente tem que viver bem. Porque se a gente não conviver bem com a gente, se a gente não desenvolver o autoconhecimento... Cara, eu acho que assim, o que eu vejo muito hoje, essa sociedade, cara, que parece que a pessoa ela precisa estar com alguém. E logicamente, o Emerson me conhece, faz 43 anos que eu sou solteiro, né? Mas assim, essa parte de solteiro, né? Entre namoros e outros, né? Depois você casei. Como que você passou? Meritíssimo, há controvérsias. Mas eu nunca Meritíssimo, há controvérsias. Eu discordo. Mas eu nunca casei. E assim, hoje, eu adoro a minha companhia. Eu tá sozinho, pra mim é uma paz. E por mais que às vezes eu tô saindo com alguém e tal, eu não quero ficar dormindo junto de abraçadinho, eu não quero, eu gosto agora, a não ser que ainda talvez não encontrei minha tampa da panela e tal, mas eu adoro a minha companhia, porque cara, eu tenho meu momento de leitura, eu acordo, a primeira coisa que eu faço é ler a Bíblia, eu leio um capítulo da Bíblia todos os dias, estou virando uma pessoa um pouco mais espiritualizada, e você contando essas coisas, né, e eu pensando aqui, falei, pô, olha só a vida, né, a história, Deus escreve certo por linhas tortas, e às vezes a gente não entende, cara, que às vezes a gente tá tomando porrada na vida ali, mas, cara, lá na frente tem um negócio ali pra você, e basta você acessar, tá lá pra você. Sim. Porque, cara, Deus quer pra todo mundo, velho. Ele já te deu a possibilidade, vai ficar pedindo, meu Deus, me ajuda aí, pô, vem que você cruza os braços aqui esperando cair no Eu ajoelhei e só falei, Deus, só me dá a voz e a oportunidade de falar
com essas mulheres e transformar a vida delas. Só que Deus não fez mais nada por mim além disso. E aí eu tive que aprender a vender, aprender a usar o WhatsApp trabalhando. Não, e olha quantas meninas, cara, olha só, né? Quantas pessoas que você já ajudou e que mudaram de vida. E que hoje ganham a grana delas e podem, né? São pequenas empresas. Sim. Que geram dinheiro, que geram imposto, que daqui a pouco vai estar contratando gente, aumentando, ensinando para mais a pessoa que mora lá no... Resultados, né? Resultado, cara, é muito Mas louco isso, assim, tudo que vocês estão me falando, eu tô lembrando aqui de um dos maiores tapas na cara que eu levei na vida. A gente leva alguns, né? Nossa. Alguns. A gente leva... É tapa e soco, né, velho? Durante a trajetória a gente vai levando aí umas pancadas. Daí eu lembro que me formei, aí a galera que a gente se formou junto e tal, a gente sempre fazia um churrasquinho. Durante um período a gente sempre se encontrou, né? Pra relembrar velhos tempos e tudo mais. Aí eu lembro que eu cheguei numa desses encontros, e aí um rapaz que quase nunca vinha, né, veio naquele encontro, e ele chegou lá, um carro simples e tal, ele chegou, encostou, desceu ele, a esposa, uma filha, né, uma criancinha, e eu lembro que ele chegou lá, e aquele papo que a gente tem quando a gente encontra as pessoas uma vez por ano. Uhum. E aí, como tá a vida, o que você anda fazendo, onde que você tá trabalhando e tal. E eu lembro que ele falou assim, tô bem. Tô bem e tal, trabalhando numa usinagem. Pô, eu era formado em publicidade e propaganda, né? Aí eu já pensei na área de comunicação dessa empresa de usinagem. Aí eu falei assim, que legal, você tá cuidando, fazendo campanhas lá e tal. Eu falei, não, tô trabalhando no show de fábrica. Aí eu lembro que a gente tem o costume de julgar, né? Sim. Aí por dentro, assim, nossa, mas o cara estudou 4 anos, se formou nisso, né? E tá no show de fábrica. Deu uma engolida, né? Só que a gente é curioso. Aí eu tô tomando uma cervejinha, ela fala assim, legal, e aí? Em relação à vida e tal. Nossa, ele falou, nossa, Hermes, eu tô muito bem, porque eu tô ganhando uma grana hoje que eu nem pensei que eu ia ganhar em dia. Eu falei, cara, sabe quando a conta não fecha na tua cabeça? Eu falei, pô, o cara se formou em publicidade, o cara tá trabalhando no usinagem, o cara tá trabalhando no show de fábrica, o cara tá ganhando falando que é uma grana que ele nunca ganhou na vida. Aquilo começou a me incomodar. Aí eu falei assim, não, sem querer ser, né, indiscreto, mas quanto você tá ganhando? Na época ele falou assim, 2.500. Tô ganhando 2.500. E aquilo me incomodou. Eu falei assim, pô, 2.500? Falei, fazendo a festa, fazendo a cena, eu falei assim, legal. Ele falou assim, sabe, Emerson, cara, a minha família é muito humilde. Eu fui o primeiro cara que se formou na minha família. Hoje o salário que eu ganho é muito mais do que eu pensei em ganhar do que a minha família ganhou. Inclusive, se eu pegar o universo dos meus irmãos e de todo mundo que está do meu lado, eu que tenho uma condição de vida melhor. Casei, a minha esposa é uma puta parceira, ela também trabalha, ela também tem o rendimento dela, muito parecido com o meu. A gente conseguiu construir uma casinha aí no fundo, no quintal da casa do meu sogro, que ele cedeu um terreno pra gente. Então hoje a gente tem uma casinha lá que é nossa, a gente tem um carrinho, ele não é zero, mas ele leva pra gente para os lugares que a gente precisa. Eu tenho uma filha linda, com saúde. Como a gente não tem muito custo fixo, a gente consegue de vez em quando sair, viajar. Guarda uma grana. A gente consegue fazer de tudo. Regrado, mas a gente faz de tudo. E acho que mais do que tudo eu tô feliz. Cara. Acabou. Cara, aquilo foi um tapa na cara, porque eu olhei e falei assim, puta que pariu. Não é uma questão de não ter ambição. Acho que a ambição é bom, a gente precisa ter. Mas uma ambição que te leve a algum lugar que você quer. Que vai te fazer feliz, que vai te fazer bem. Então depois daquele dia eu aprendi. Querer ter sim, mas algo que faça sentido para eu ser. Propósito. Eu sempre ter para ser. Eu sempre fiz uma pergunta para quem tinha mais grana que eu via que já era muito próspero. E quando eu não tinha dinheiro, eu fiz muito para muitas pessoas essa pergunta. Só que Deus me devolveu ela assim com uma voadora. Que eu falei assim, eu falava assim para meus amigos, porque eu conhecia muita gente já poderosa. Aí eu olhava e falei, quando o problema não é mais dinheiro,
que problema que você tem na vida? Porque hoje eu olhava assim, sabe? Eu tinha aquele pensamento assim, qualquer 20 mil eu tô feliz que já resolve minha vida. O dinheiro resolve tudo. E eu achava que dinheiro resolvia tudo. E eu olhava pra ele e falava, mano, e aí? Depois que você já tem tudo. E depois que você tem tudo, você zerou a vida, você vai ficar deprimido, você pega que você viaja pra Maldivas, você pega que faz isso, você pega que faz aquilo, dinheiro vai resolver todos os seus problemas, qual é o problema? Ele falou, é aí que a máscara cai e você se torna o ser humano puro, porque todos os seus medos, todos os seus demônios vão vir à sua tona, eles vão subir. Por quê? Aí que eu comecei a pensar, tem um monte de ator de Hollywood, milionários, cara tudo ferrado da cabeça. Começa a usar droga. Porque não acha propósito. E aí quando veio pra mim, quando eu senti que eu não precisava mais depender do dinheiro do mês pra pagar minhas contas, que elas já estavam pagas por 3 anos, os piores problemas vieram. E aí eu tive que aprender, por exemplo, eu quero muito aprender com você, você vai ter que me ensinar como você ficou tanto tempo solteiro, assim, sozinho. E bem, porque eu pirei, tipo, eu fiquei mal. Eu olhava e falei, cara, o dinheiro não compra uma companhia, o dinheiro não compra o amor, o dinheiro não compra uma amizade. E aí eu ficava com aquele pensamento, eu só posso andar com quem é top. Limei todo mundo da vida. Pela pandemia eu tive 2 amigos, depois da pandemia não tive mais ninguém. E aí, daqui é ladeira abaixo, né? Porque você vai ficando mais velho, você vai ficando mais chato. Mas aí eu comecei a enfrentar quem? O eu. Aí que veio a buchada. Porque eu não sabia o quanto que eu tinha de problema emocional, as cargas do passado, né? As obrigações, as tudo à tona, né, cara? E aí que agora eu falo pra vocês, porra, agora eu tô bem. Agora eu tô calibrado tanto da cabeça quanto financeiro. Porque a terapia sempre vai bem, né? Terapia Nossa, todo mundo deveria fazer. todo né? mundo. Todo mundo deveria fazer, inclusive se estiver bem. Exato. Inclusive se estiver bem. Porque assim, existe minhas amigas psicólogas que não me deixam mentir. Às vezes você procura uma ajuda, um suporte, só quando o fundo do poço chega. Só quando dá ruim. Entendeu? Então o fundo do poço chega, você já não se vê mais com saídas, você já não tem mais uma liberdade criativa de imaginar mais nada. E aí você aceita fazer uma terapia. Mas aí você já tá ferrado. Aí né? você já ferrou. Já tá ferrado, já tá muito mais machucado do que tava. Às vezes você tá muito mais descrente. Então até você começa a fazer a terapia, mas você também não acredita que isso vai resolver. E na verdade a terapia ela tem que ser feita inclusive quando você tá bem. Sim. Então assim, você tá bem, tá tudo fluindo bem, deixa eu lá. Deixa eu me conhecer assim. Eu me conheço no fundo do poço. Mas será que eu me conheço quando eu tô Faz todo sentido. bem? Eu tenho uma teoria, não sei se vocês concordam, eu ponho até na mesa aqui para uma reflexão, mas eu comecei a pensar a fundo porque eu trabalhei como voluntário no CVV, que é o Centro de Valorização da Vida. Por 8 meses eu fui voluntário, que eu tinha que atender as ligações e dar um apoio emocional para a pessoa não cometer um suicídio, né? E lá me ensinou muito, lá me ensinou como ser um ser humano de verdade, tipo, humilde. E eu conheci pessoas lá fantásticas. Mas uma coisa que naquela época veio à minha mente e até hoje me perturba, que eu falo assim, se as pessoas estivessem procurando a cura mental, teria uma clínica de terapia em cada esquina e não teria uma farmácia. Porque a farmácia, a única coisa que ela te vende é uma anestesia. Pra tudo. E eu acho que nós, como pessoas, buscamos a anestesia e não a cura, porque a cura dói. A cura vai mexer muito dentro da gente. E aí é mais fácil você tomar Toma um Rivotril. Toma um Rivotril, fica chapadão. Mas isso é gatilho, isso aí é histórico, porque o ser humano ele é montado, ela vai com a técnica de novo. 2 instintos, fuga da dor e busca do prazer, só. É isso que molda a nossa vida. Ou a gente está fugindo da dor naquele momento, ou a gente está buscando o prazer. Só que, às vezes o buscar o prazer remete a você encarar uma dor. E a gente não quer ter essa dor. Exato. A gente não quer ter essa dor. Porque enfrentar os próprios demônios, enfrentar as próprias frustrações, aceitar que está fazendo errado, aceitar que não é esse o caminho, aceitar que outras pessoas enxergaram melhor do que você e você disse não. Então tem um pouquinho de ego, tem um pouquinho de tudo. O que é mais fácil? Curar a dor enfrentando esses monstros, eliminar ele de uma vez, ou anestesiar? Prazer. Anestesiar. E aí onde as pessoas vão para as drogas, é onde as pessoas às vezes vão se vencem pelo álcool, é onde elas ficam dependentes de alguns remédios, né? Então preciso desse remédio para dormir. Mas por quê?
Talvez porque eu não queira encarar algumas coisas. Cara, eu achei esse que o Gustavo falou agora, cara, desse negócio de uma farmácia em cada esquina. Eu tava conversando esses dias com um cliente aqui. A gente tem muitos clientes aqui que viraram amigos mesmo, sabe? Que vêm aqui sempre e tal. E a gente tava filosofando, né? Porque é uma filosofia, né? Você fala, pô, vamos colocar uma reflexão aqui, né? Pô, cara, a gente vê uma farmácia em cada esquina. Em vez de você ver uma quadra poliesportiva, uma clínica de psicologia ali para a pessoa ir se curar, né? Um negócio que faz com que o cara... Porque a dor, né? O que você falou da dor. Você ir na academia é uma dor. Porque o nosso próprio inimigo é a gente mesmo. Sim. Nossa mente está a todo momento falando, cara, você não vai conseguir. Ah, não, você não vai... Cara, dificilmente... Um atleta, né? Ele é um cara treinado psicologicamente para falar, cara, eu vou conseguir. Imagina o Michael Phelps, que treinava não sei quantas horas por dia, o Michael Jordan, que arremessava 3.000 bolas. Pô, o cara nasceu, tem o dom. Não é que ele tem o dom, cara. O cara ele passa pela dor para ele buscar o prazer lá na frente. Né? Você numa academia, pô, te causa uma dor, porque você vai ficar tudo dolorido, todos os dias. Mas daí a gente traz um benefício do prazer. Vendem que né? você não precisa ir todo dia e você pode tomar pode fazer bem. Não, toma um remedinho aqui. Aí o que é? O encurtamento do processo. É o encurtamento do processo. É o que você trabalha na internet, cara. O que mais tem nego lá, e logicamente não é o seu caso, mas assim, a gente recebe muita gente aqui, gestor de tráfego e não sei o quê. Cara, a gente já fez teste, um monte de gente, os caras trazem resultado. Mas por quê? Porque não são bons profissionais. Diferente do seu caso, que você tem uma bagagem, uma construção junto com os caras mais fudidos e tal. Cara, aí o cara pega e compra um curso, um moleque de 18 anos, que não viveu bosta nenhuma. Ele fez um curso porque alguém vendeu para ele um curso de gestor de tráfego e ele achou que ele ia ficar rico fazendo isso, encurtando o caminho. Cara, vai lá viver, vai trabalhar para alguém primeiro. Você tem 18 anos, né? Vai passar um perreco, vai dar valor nos contratantes. Vai aprender, né? Sabe que a única coisa, agora mudando de água para vinho, mas assim, o que eu vejo muito de agência, quando entra as agências, é que eu sinto que às vezes eles reduzem o valor para fechar bastante cliente e ao mesmo tempo eles não conseguem dar um atendimento VIP de qualidade, e aí não entrega. Porque, por exemplo, você falou do gestor de tráfego. Cara, o Pedro Sobral, que agora não, faz tempo que ele tem mais de 50 mil alunos, um monte de gente, um monte de molecada, que chega e fala assim, você pode fazer um tráfego pro cara, deixar um mês rolando e você espera o resultado. Cara, é terrível isso. Você tem que ficar igual bolsa de valores. Cara, digital eu fico o dia inteiro assim, tá subindo o lead, desceu o lead, clique subiu, desceu, esse clique não tá bom, para essa campanha e começa outra. Só que por uma pessoa que tem muita gente pra atender no dia, o cara joga um tráfego seu lá, deixa rodando um mês e seja o que Deus quiser. Então eu sinto que falta um pouco desse relacionamento. Eu acho que Sim. Tratar as pessoas como VIP, se relacionar, só fazendo essa aspas aí. Sim. Mas a vida hoje eu vejo que é sobre isso, né? Sobre você... Pode falar. Não, é que eu penso assim, eu tô pensando que você falou, olha, mesmo o sucesso e mesmo as coisas acontecendo de uma forma boa, eu não vou ferir o meu planejamento, que é manter a mesma classe social e manter as mesmas condições durante tanto tempo. Cara... Isso significa que você não quer queimar a etapa. Essa, vamos dizer, a dor para busca do prazer. Sim, então, mas com um processo de construção. Né? Só que o prazer pode ser muito melhor. Com eu falo sobre conta. Sair todo dia, para sair é 100 pau pelo menos. Se for casal, 150. Se sair balada, você fala? Não. Às vezes não, tá muito mais caro. Eu não sei. Se vem na Love Burger, então é 300. Você vem na Love Burger, você vai deixar... É que eu não tenho... E eu gosto da Love Burger aqui, viu? Porque aqui é pet friendly, viu? Adoro. Aí eu faço a conta pra pessoa cair na real. Falou, se você gastar 100 conto, vamos falar 100 conto, 100, 200, 300. Você sabe domingo, porque domingo tem um pagodinho e tal. 300 pila. 3, 6, 9, 12. 1.200. Se você economizar no ano, dá 14 mil. 14 pau. 14 pau você vai pra... Isso sem juros, você tá falando, né? Isso. Porque se o cara colocar hoje, tá pagando 13,75 no CDI, né? Eu não manjo muito dessa parte de bolsa, sou péssimo. Não, 1,1%. Dá pra arredondar uns 15 pau. 1,14. Beleza, 15 pau, eu falo, irmão, você faz a virada de ano no P12, lá em Floripa, no pagode mais top, no open bar, mas você prefere
tomar cerveja naquele lugar mais brega. mais brega. E aí por quê? É o fast pleasure, né? É o prazer instantâneo. Eu preciso sentir o prazer da sexta. Só que eu encaro a sexta como uma segunda. Não é o uma tal do coisa. sextou, né? Cara, eu não tenho sextou desde que eu tenho Love Burger, velho. Nunca sextou. Pra mim, o sextou, sextou é o dia de ganhar dinheiro. Dia de ganhar dinheiro. É o dia que a galera vem. Ontem eu tava em turma, eu fiz turma ontem pra 6 pessoas, 8 horas da manhã eu tava dando aula, até meio-dia eu fiquei dando aula. Não tem esse negócio de domingo. E aí o pessoal falou, eu tenho as mensagens, fala assim, porra, cara, você não vai vir aqui no Porco Espinho curtir com a gente, tomar uma cerveja? Eu falei, cara, eu tenho curso domingo, eu tenho que me preparar, dormir, descansar, preparar a pauta e dar o melhor que eu tenho. Sim. Porque as pessoas estão investindo em mim. Elas estão investindo em aprendizado e eu tenho que ser o melhor. Só que eu converso com tanta gente que aí eu comecei a me afastar das pessoas, porque eu só queria que as pessoas tivessem um pouco de consciência financeira de falar assim, cara, eu tô numa classe social, eu posso ficar nela por um tempo e depois eu vou ter a vida que eu quiser. Depois eu me aposento e eu vou viver lá vendendo coco na praia. Mas sabe o que eu acho, Gustavo? Entendeu? Que nem todo mundo consegue ter essa lucidez antes de tomar na cabeça. Entendeu? Porque, por exemplo, você contando a sua história, Só tirar. talvez lá no início, talvez você, antes do primeiro pé na bunda lá, você não tivesse maturidade para encarar isso e para construir isso. Eu era uma criança. Você só é quem é porque você passou pelos seus problemas. Então, aí lá atrás, Eu fui pro fundo do poço. Faz sentido. alguém lá te cutucou e falou assim, você é falido, você não consegue nada. Você não consegue ter um dinheiro para um final de semana, você não consegue para jantar. Isso dói. Então isso vai te cicatrizando, vai criando aquela ferida, criando aquela casca. E hoje você consegue ter a maturidade de não se deixar se envolver pelo prazer momentâneo. Você tem um sonho, um objetivo. Mas o quanto você teve o prazer momentâneo? O quanto lá na sua história você buscou só a sexta-feira? Então, você contando a sua história, olha, em determinado momento da vida, eu trabalhava pro cara só para ter uma entrada gratuita, um open Aí na bar, balada. balada. Então, eu acho que o nosso dever aqui hoje, você na sua maturidade hoje, a gente também por tudo que a gente viveu, é justamente a gente alertar, falar assim, gente, para e pensa. Pega os nossos erros. Né? Para e pensa. Aprende pelo amor, né? Não pela dor, né? Para e pensa, ó, eu errei bastante, o Luiz errou bastante, o Gustavo errou bastante, e a gente conseguiu chegar mais ou menos aonde a gente queria, de estar feliz, de estar bem, cada um com a sua história, cada um com a sua trajetória, mas porque a gente soube errar e se manter vivo, né? Mas não parou, né? Mas não Não precisa toda essa dor. Não precisa todo esse sofrimento. Não precisa chegar no fundo do poço. Sabe? Hoje a gente, se lá atrás talvez... Ou precisa. Não sei. Agora, Aí é uma questão filosófica. É uma filosófica, total, entendeu? Porque cara. assim, Mas tem é gente isso. que não precisa. Mas tem Luiz, gente, é o que a gente fala. mas o nosso acesso à informação na nossa época, né? Então, na nossa época, a busca pela informação ou era realmente tendo um bom vínculo e a gente tendo boas cabeças para conversar, ou era esse presencial que tinha que existir, ou a gente ia comer esse conteúdo aonde? Onde estava marcado ali as histórias de vida? A gente quase não tinha. Não, eu falo assim, hoje, você já ouviu falar aquele cara? Com certeza, acho que você já ouviu, acho que você também. Ele é super famoso, ele chamada, hoje ele se intitulou como Dave the Camelot, que era o Davi o Camelô. Ele era um camelô lá do Rio de Janeiro e o cara chegou no fundo do poço. Ele era motorista da Mesbla, do Mapping, e ele conta isso nas palestras dele. Ele dá palestras motivacionais e tal. E ele tem uma rede de franquias hoje de várias coisas e tal. E o cara chegou no fundo do poço. Ele fala que ele conta na palestra dele que ele foi mandado embora, a mulher dele estava grávida e eles estavam dormindo na rua. E aí ele pediu 20 reais, acho que na época 20 reais para a mulher dele, para comprar um remédio para a mulher dele. Estavam morando numa calçada, tava chovendo em cima deles, a mulher dele grávida, e ele pediu emprestado 20 reais pro cara para comprar um remédio. E aí ele chorou sozinho, ele ajoelhou e ele olhou para Deus e falou assim: Deus, por favor, eu não tenho mais para onde ir, que daqui para baixo não dá mais, eu tô, né, assim e tal. E aí deu um estalo na cabeça dele, pegou esses 20 reais, em vez de ele comprar o remédio para a mulher dele, ele comprou de doce.
E chegou pra mulher dele e falou assim, né? E aí ele conta uma piada, uma brincadeira, né? Falou assim, não, aqui tá a nossa saída. Mas eu tô doente, Maria, você me comprou doce, eu precisava de remédio. Ele falou, não, é isso aqui que vai tirar a gente daqui. E aí ele começou a contar a trajetória dele. Ele vendeu aquele docinho, comprou mais, vendeu aquele docinho. Daqui a pouco ele tava com uma barraquinha, vendendo um negocinho. Aí tá com uma barraca e ele teve uma barraca E olha pra você ver como o caminho é construído, né? E aí ele começou pequenininho, né? E aí ele comprou uma barraca. A barraca dele tinha 14 mil itens. Ele falou assim, pô, você tem cortador de unha aqui? Não tem, mas você pode vir que amanhã vai ter. E o cara ia ele colocar cortador de unha. E aí ele criou uma técnica de marketing que falava assim, não olhe pra lá. E aí, tipo, a barraca dele tava lá e tava escrito na placa, não olhe pra lá, né? Então, e aí o cara tava no fundo do poço. E aí o cara deu a volta por cima, virou palestrante, ganha uma puta de uma grana do caramba, foi viajar pra caramba, porque a história de vida dele virou exemplo pra muita gente, né? É o que a gente faz aqui, de pouco a pouco. É exatamente essas histórias de vida. Eu gostei até do legais, nome, né? cara. Eu falei que é isso. Melhor que, De pouco em pouco foi melhor uma universo versão criativo que foi nisso aqui. Sabe? Porque é de pouco em pouco, é né, de meu? pouco Não em é? pouco, cara. Porque hoje a minha filosofia é essa. Eu cresço, a minha forma de crescimento, eu falo que é um crescimento sustentável. Que eu não volto mais. Sim. Que eu só vou pra cima. Porque entra mais, gasta menos. Entra mais, gasta menos. Uma hora o patrimônio cresce. Lógico. Vai crescendo. Tá bem aplicado ali, Exato. os filhinhos estão trabalhando, né? Exato. E Mas vai a regra de inteligência financeira que é a regra da caixa d'água. Nossa, total. A regra da caixa d'água é entrar mais água do que sai, cara. Fecha os ralos. Cara, você vai encher E é o único trabalho, às vezes, que o cara... Se você tá passando por dificuldade financeira, cara, só faz o seguinte, pega uma planilha, ou não precisa nem planilha, não sabe ter computador, às vezes pega um papel mesmo e anota tudo que você gasta, né? Eu fiz isso. Porra, no meu cara. começo eu fiz exatamente isso. Eu Você falei, não vê gente, onde vai. eu tô gastando 50 reais de Trident. Chiclete. Isso Eu que ia gastei falar. 50 reais de Trident no mês. Eu falei, caralho. Pois é, joga no 100 reais ano. de paçoca. Joga no ano, são R$1.200 só de Exato. chicletes. Aí que vem o erro das pessoas. Elas não fazem conta Elas não de ano. fazem as contas... Não faz conta anual. O brasileiro não faz. Não faz. Ele pensa assim, quanto que imediatista. comprar? Quanto que custa esse iPhone aqui? Ah, custa 10 pau. Ah, beleza, eu ganho 2, eu consigo pagar R$1.000 a parcelar, então eu vou fazer. O cara esquece que ele tá colocando 50% do salário dele num item. Porque ele não faz a conta anual. Quanto que custa o plano de celular? Ah, vou pagar 150? Ah, tá bom, ganho 2.000, mas no final do ano ele paga R$1.800. O que ele faria com R$1.800? Um mês de salário ele gastou. Um mês de salário ele ganhou com coisa, entendeu? Agora sim, a gente já pra ir pra reta final. É quase 1h10 já, hein, cara? Já? Já. É? Gente. Só vamos Maravilhoso isso. Eu não sabia que eu ia gostar tanto de podcast. desses Estamos caras. agora com uma participação especial. Estamos aqui com o Guilherme, nosso produtor. Uhum, perfeito. de Nossa, lanche. maravilhoso essas perguntas. hein? Ó, primeiro episódio que a gente teve aí, ó, com uma pergunta do Guilherme. Maravilhoso. Depois de 3 questões, nós mudamos o podcast para de questão em questão. É um novo estilo de podcast. Vamos lá, Gustavo. Cara, vamos lá. Espiritualidade. Eu tenho um Deus dentro de mim. Eu acredito num Cristo. Mas a minha espiritualidade, eu entendo uma coisa só, que pra mim é um fato. Eu uso aquele mandamento da Bíblia que é amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então eu entendo sobre amar as pessoas incondicionalmente e ajudá-las a crescer. Então tudo que o meu propósito de vida, te respondendo, é assim: todas as pessoas que passarem pela minha vida, elas têm que sair melhor do que elas entraram. Então eu não tenho briga com ex-namorada, eu não tenho treta com ninguém, eu tento sempre jogar as pessoas pra cima, porque eu entendo que o Cristo que vive em mim, eu tenho que ser o exemplo de Cristo pra pessoa. Então eu sou um cara super pró-minorias, então a causa LGBT pra mim é uma causa que eu defendo as liberdades individuais e tal, porque eu entendo que quem sou eu na fila do pão pra não amar o próximo como Cristo amou? O Cristo amou a prostituta, amou todo mundo, por que eu não vou amar todas as pessoas de forma incondicional? Então eu entendo que não adianta ir na igreja e ser um hipócrita, e tipo assim... Tá cheio, né? Exato. Qual é meu código hoje de conduta como homem? Se eu saio com uma pessoa e eu entro num relacionamento namoro, não tem traição, acabou, é meu código de conduta. A mulher pode cair de qualquer jeito na minha frente, eu não traio, eu vou em evento com mulheres o tempo todo, porque eu entendo que se há um respeito, se há um Cristo em mim, se há um Cristo em você,
há de haver um respeito. Eu não gostaria de ver a minha mulher num evento me traído, por exemplo. Então, eu entendo que o Cristo que vive em mim tem que ser exemplo para os próximos. Mas faça para o próximo o que você não quer que faça. Não sou um cara de fazer parceria com gente que é traidor. Tipo, se eu vejo que o cara fala muito que trai mulher e tal, é um cara que não é confiável pra mim, então eu tiro ele do meu jogo. Então eu entendo que eu tenho que ser o exemplo de bondade que eu quero ver. Entendeu? Então eu não sacaneio ninguém. Tanto que vários contratos que eu tenho é de boca a boca com alunas. Elas só compram na Hotmart, eu compro na Eduz meu curso, mas assim, se ela quiser cancelar 7 dias, ela cancela. Então eu trabalho um sistema de bondade. Então essa é a minha espiritualidade. Hoje eu vou na Lagoinha, né? Eu vou de quarta, eu vou de domingo, mas eu vou para me alimentar um pouco da palavra, assim. Mas eu entendo que a igreja é o exemplo que você dá pro próximo. Não trair, não ser um cuzão, não ferir as pessoas, não trair. Se você entra no... Se colocar na pele, né, cara? Empatia. Eu acho que, só complementando a resposta do Gustavo, eu acho que a pior traição é a de si. É você se trair. Mas se você não se ama, você não liga pra isso. Tudo bem. E tem muita gente que não se ama. Porque assim, às vezes você... Eu acredito que a gente é muito exemplo do que a gente vai receber. Sabe? Então, quando a gente tenta vender uma imagem falsa para alguém, a gente consegue. É fácil enganar o outro. Né? Você pode vir aqui nessa mesa e contar a história que você quiser. Né? Eu posso contar a história que quiser, o Luiz pode contar a história que quiser. E dependendo da nossa eloquência, do nosso poder de comunicação, dependendo do nosso dom de oratória... A verdade é uma narrativa. Né? Quantos falsos profetas existiram? Entendeu? Quantas pessoas existiram que pregaram aquilo que gostariam de ser e não o que eram. Então, a palavra, ela convence, mas reza a lenda que é o exemplo que arrasta. Né? Então, se o exemplo arrasta, então a gente tem que também ser um pouco menos hipócrita e a gente viver aquilo que a gente prega. Exato. Caso contrário, nada se sustenta. Hoje, que nem eu falei, hoje eu pago meus impostos, eu faço as coisas corretas, eu pago a minha funcionária corretamente, tudo eu faço de forma correta, porque eu quero que a minha vida seja correta. Cara, eu adoro chegar e deitar a cabeça no travesseiro e falei, cara... Não deve nada pra ninguém. Tô devendo nada pra ninguém, não devo pra cartão, não devo pra banco, não devo pra ninguém. Tenho a vida que eu quero... Mas eu tenho a vida concisa, mas assim, a minha espiritualidade é, por que não posso fazer o bem? Várias vezes, eu vou contar uma parada que eu acho que eu nunca falei isso, mas eu sofri muito com solidão, né? Tô abrindo o jogo aqui, eu sofri muito com a solidão, essas perdas. E aí chegou um dia que eu comprei uma pizza na rua de baixo de casa, e eu falei, cara, essa pizza eu não como ela sozinho. Porra, que triste eu não ter ninguém pra desfrutar uma pizza comigo. Aí eu comecei a subir a rua, eu vi um cara dormindo ali na frente de um escritório, morador de rua. Eu falei, posso sentar com você e comer essa pizza com você? Ele sentou e falou, pô, cara, faz anos que eu não como uma pizza. Eu e o morador de rua comendo pizza. Só que eu tava tão mal vestido de bermuda e chinelo assim, que as pessoas na rua achavam que eu era um morador de rua também. E eu comecei a me tornar invisível para essas pessoas. E foi uma coisa... Foi uma experiência tão forte. As pessoas... Parecia que eu era nada. Elas passavam assim, eu nem olhava. Passava assim, ó. E eu comendo a pizza com o cara. E tendo um momento de prazer. E eu falei, cara, olha como a vida é foda. Ele falou, cara, obrigado. Você não sabe o que era. Eu tava passando fome. Tava muito difícil pra mim. Aí isso me tocou tanto que eu comprei 5 cestas básicas, coloquei no carro e saí pra rua distribuindo nos outros dias. Aí o morador de rua parava e eu falava, abre o porta-malas e pega o que você quiser aí. Mano, o cara não conseguia nem carregar a cesta básica. Eu não costumo falar essas coisas, mas eu falo, por que eu não posso dar um pouco do que eu tenho? Por que eu não posso ser um pouco melhor? Por que eu não posso ser um cara honesto com a mulher que eu tô? Porque eu acho que as pessoas estão normatizando essa coisa de ser sacana. Várias pessoas eu converso e eu falo, para, então por que você tá casado? Você para, sabe? Então, seja bom com as pessoas, mesmo que elas não vão te fazer o bem. Muita gente vai te sacanear, mas eu entendo que a minha parte eu tenho que fazer. A sua parte você tem que fazer. Porque eu fui muito abençoado, eu não posso reclamar de nada da minha vida agora, porque, cara, tudo que eu passei, tudo que eu vivi, hoje eu tenho a vida que eu tanto quis, entendeu? Eu tenho paz, eu durmo bem, sabe? Pô, eu tenho uma vida top. Vamos lá. Onde investiria dinheiro se eu tivesse... Eu tive essa pergunta. Primeira vez que eu tinha meus primeiros 20 mil reais... Cara, é muito engraçado. 20 mil reais pode parecer pouco, mas pra quem não tinha nada... Pra quem é... Cara, eu olhei e falei, será que eu tiro férias? Será que eu vou pra tal lugar? Mas, acima de tudo, eu pensei no quê?
quanto tempo eu consigo viver com esse dinheiro se eu não tiver nada hoje, a partir de hoje. Então, eu sou um cara muito conservador com o meu dinheiro. Eu gosto do dinheiro, tanto que eu gosto dele na minha conta e não na dos outros, sabe? É uma coisa assim. Então, o que eu faço? Eu fiz um planejamento para 6 anos. E eu precisava juntar dinheiro para não precisar de dinheiro por 6 anos. Vamos dizer assim, ainda estou na luta, mas eu primeiro eu tento me manter e falar o quanto eu consigo me manter. Mas assim, como eu já tinha investido em curso, foi ficando fácil. Mas primeiro eu penso, planejamento financeiro. Antes de gastar, antes de fazer qualquer coisa. Primeiro, junta a grana e fala assim, agora eu posso dar um tiro de R$2.000 no tráfego pago. Ou eu posso dar um tiro de R$10.000 no tráfego pago. Porque hoje o que dá dinheiro é tráfego pago. Se você fizer certinho, eu gastei R$300, eu tenho no meu celular. Eu fiz R$300 agora nessas últimas 2 semanas. Veio 55 pessoas e 6 compraram um curso meu de R$1.500. Quanto que dá? 6 vezes R$1.500. 9.000. Foi isso, eu ganhei no domingo. Entendeu? Porque eu gastei 300, só que se eu não tivesse gasto, essa galera não teria entrado em contato comigo e eu não teria fechado esses cursos. Então, se você tem que ficar bom, fica bom no tráfego. E bota um produto e fica bom no tráfego, porque com tráfego pago você fica imbatível, ninguém para. Não tem mês ruim, não tem mês ruim. Você começa a dar Depende, porque às vezes a pessoa ela fica muito acanhada de investir, mas se eu colocar esse dinheiro não volta, tal, e a pessoa já vai com medo, né, do tráfego. Aí a pessoa faz uma loja, por exemplo, aqui. Quanto você gastou aqui? Mais de 100 pau. Muito mais. Muito mais, só a decoração disso. Só a cozinha é quase isso de equipamento. Você entende? E você botou sem saber se ia ter algum cliente aqui. Você não teve que arriscar? Opa. E não deu certo? Beleza, é a mesma coisa. O tráfego pago, as pessoas têm um pouco de medo. Ai, eu vou gastar isso, eu vou perder. Meu irmão, você está alcançando 10 mil pessoas, 20 mil pessoas. Se as pessoas viram o seu anúncio, alguma hora ela vai comprar. Entendeu? Então, se eu pudesse ter uma grana assim grande, os tiros, eu chamo que é tiro de alerta que eu falo. Eu dou um tiro de alerta, eu junto uma grana e dou um tiro. Tipo, faço 1.000, 2.000, 3.000 de tráfego, esses 3.000 me retorna 30. Então, eu faço o jogo do tráfego, faz um produto bom, vende esse produto e investe no tráfego e escala, entendeu? Eu ainda tô no de 1 a 10, eu tô na escala 3 ainda. Eu nem comecei a investir mais de 10 mil por mês. Porque a hora que eu começo a investir 10, é pra voltar 100. Entendeu? Se fizer do jeito certinho, você volta 10 vezes o valor. No digital, qual que é o meu custo hoje no digital? Nada. Depois de produzir. Eu tenho 90% de... Você mesmo produz o seu conteúdo, Eu tenho né? 90% de lucratividade. E o que você vende é serviço, não é produto igual eu. Exato. Porque eu aqui eu ainda tenho que comprar um insumo. Você não, você é o conhecimento. Exato, né? eu vendo meu conhecimento. Mentoria. Eu vendo mentoria, eu vendo minha técnica e eu anuncio pro nicho. E por que o nicho? Porque quanto mais nichado, mais caro você pode cobrar. O nicho te permite cobrar caro. O nicho valoriza. Se eu chegasse e falasse assim, no começo, quando eu comecei o marketing, eu era muito bom em restaurante. Então eu chegava, eu batia na porta do restaurante e falava, mano, eu sou especialista em restaurante, 2.000 por mês. O cara pagava. Agora, se você é genérico, eu comecei vendendo, quando eu comecei minhas mentorias, eu pensei em fazer uma coisa genérica. Porque você acha, o genérico eu atinjo o topo do funil, do topo do funil eu chego onde eu quero. Mas o problema é que você não ganha autoridade. Você não ganha autoridade no nicho. Então hoje eu nichei a micro e o leste porque era de onde eu vim. Porque o meu contratante, o meu CLT que eu trabalhei, o cara hoje ele é o maior do Brasil ou do mundo na área. Sim. Ele é um cara que tem a Ferrari amarela, o cara sei quem que é que você tá falando. Ele é gigante. Porque não pode falar o nome, né? Não. Mas ele é um gigante. Mas eu tenho muito respeito, eu gosto muito dele, a gente foi amigo de faculdade. Mas ele era um cara que ele falava assim, ó, eu preciso vender essa Porsche que custa 500 mil pra fazer um molde pra fazer dermógrafo. E ele vendia, cara. Ele queimava o carro dele e falava, não, foda-se, esse carro aí não vale nada. E ele investia na empresa dele. Então hoje ele colhe os frutos. Pô, eu admiro ele porque eu olho pra visão dele e falo, cara, eu quero ser um cara grande. É legal você ter Exato. Exato, e eu sei os passos que ele deu, e eu tô dando os mesmos passos. Mas quantas outras pessoas podendo estar no lugar do Gustavo e olhar com um olhar de inveja, olhar com um olhar negativo, olhar que... que é o que normalmente acontece, né, cara? Infelizmente. Eu tenho uma história sobre isso.
Eu tive, lá era uma empresa bem grande, tinha muitos funcionários, e, cara, ele trazia o espírito da família. Então, cara, eu amava trabalhar naquele lugar. Ele fazia, eu falava, eu trabalho de graça, se precisar, de tão tesão que eu tinha no lugar, entendeu? Só que eu tive que sair por questões monetárias mesmo, eu precisava ganhar dinheiro. Sim. E aí, ao mesmo tempo, entrou um outro cara na parte de designer gráfico. Eu e ele trabalhava na mesa um ao lado do outro. Só que eu falava assim, posso ficar assistindo mais uma live sua? Posso te ajudar com o roteiro? Posso te ajudar com alguma coisa? Posso aprender mais alguma coisa? E ele ficava lá e dava 6 horas, o cara pegava a bolsinha e sumia. E eu ficava pras lives, eu ficava pros masters, eu ficava pros eventos, eu ia pra todo lugar, porque eu falava, cara, eu preciso aprender a ficar bom igual esse cara. E aí quando eu saí, ele também saiu. E nós fomos pra caminhos assim. Eu fui pra mentoria e ele tinha as mesmas condições que eu, porque ele esteve no mesmo lugar que eu, pelos mesmos anos que eu. Cara, foi muito louco. E hoje eu me encontro crescendo e ele parou no tempo. Mas a mesma coisa até hoje. Mas existe uma... Ou pior. Pior, né? Pior. Existe uma máxima que quem faz o combinado fica no combinado. É. Quem faz o combinado vai se manter no mesmo patamar. Então você fazer o básico bem feito te mantém onde você quer ficar. O que faz você ser mais é fazer mais. Daí você tem, eu acho que você conhece o Napoleão Hill, você deve conhecer, né? Nossa. Pai rico, pai pobre. O Napoleão Hill, ele fala, né? Lei do Triunfo, ele tem uma parte lá que ele fala: faça mais do que lhe é combinado, que você é pago para fazer. Porque vai chegar um momento que você vai ser mais pago fazendo muito menos coisas. Exato. Porque é esse momento que você está aprendendo, cara. Você está ali, né? Você está doando o seu tempo, mas na verdade você está aprendendo. Eu estava fazendo uma faculdade, na experiência e aquilo, e eu tinha um tesão, eu falava, cara, eu quero assistir tudo, eu quero consumir tudo, eu quero falar, por que ele fala desse jeito? Aí eu questionava. Aí ele criou um método de ensino, que hoje eu uso também, que é simplificar as palavras. E você vê que eu não vou ficar falando lead, ROI, a puta que pariu. Eu falo a língua que o povo que compra entende. Então a mulher micropigmentadora e tal, que fica o dia inteiro pigmentando, ela entende o que eu falo, porque eu descompliquei a linguagem. Quando você descomplica, aí as pessoas entendem, você tá falando a mesma língua que elas. E você aumenta o teu público, né? Então ficou claro por que eu nichei? Porque o nichart faz você ficar mais caro, entendeu? Obrigado e parabéns, cara. Sensacional. Vamos Gente, quase 1h23 é a hora da gente já ir pro caminho, pra reta final. Gustavo, muito obrigado aí da participação. Meia hora mais do seu tempo. Passou meia hora, velho. Da conversa, eu acho que é fundamental porque alguns insights são importantes e acho que tá no 32º episódio e cada história aqui, desde a mais simples até a mais complexa, desde aquela que tem menos bagagem, aquelas que tem mais bagagem, eu acho que a gente consegue atingir o coração de alguém. Sim. Né? Então, talvez a tua história vai atingir o coração de muitos que já passaram por aquilo que você já viveu, assim como uma história de alguém que está começando e está empreendendo também atinge o coração de muita gente que já viveu. E que bom que a gente conseguiu criar esse canal para a gente conseguir compartilhar essas histórias. Isso agora tá eternizado, né? Vai jogar no YouTube lá, a galera. Cara, vai... e parabéns por esse podcast. Era o que eu tava falando aqui nos bastidores, que eu falei, eu pensei em fazer um podcast uma vez para a área da micro, né? Só falando desse nicho e trazendo pessoas da área. Só que eu fiquei no pensar, né? E vocês criaram uma parada, eu cheguei aqui, eu falei, pô, tem iPhone ali, iPhone aqui, a câmera, uma ring light, uma estrutura que ficou massa. Que as pessoas compreendem, que elas entendem e não ficou aquela coisa tipo um flow que o cara tem um budget de 1 milhão lá, que os caras botam até câmera aqui, só que vocês fizeram. Essa é a diferença. Não, a gente partiu do caralho. Que a gente tinha. Não, e o mais importante que nenhum recurso traz, que é o conteúdo. Porque o que a gente queria. Porque você pode ter a câmera que for, você pode ter a estrutura que for, mas se não tiver, se você não tocar o coração das pessoas com aquilo que você está falando, você não é nada. Exatamente. Então, que bom que a gente está conseguindo aí fazer a nossa parte. Parabéns. 35 horas de conteúdo. E agora, para encerrar, então a gente sempre pede pro nosso entrevistado para que fale assim, olha, você que está querendo empreender, que está querendo começar um sonho, quer tirar alguma ideia do papel, por que empreender é bom? Responde aí, Gustavo. Vou falar pra você aqui, ó. Nessa lente aqui. Essa lente é minha, né? Essa é sua. Essa é a minha lente. Cara, para de ouvir os outros. A galera só vai te levar pra baixo. Pega a sua vida, toma pra si. Pega pra si. Faz um plano financeiro e corre atrás da sua vida.
esquece ouvir os outros, para de ouvir todo mundo. E se você acredita no seu sonho, você vai fazer acontecer. De alguma forma, nem que seja na força do ódio, mas você vai. Então não desiste, para de ouvir os outros, faz um planinho financeiro, economiza um pouco, faz um, sabe, retrai um pouco sua vida, puxa uma classe social para baixo, guarda um dinheiro e tem bala para você continuar investindo cada vez mais, tá? Muito obrigado. Nossa, tô muito feliz, velho. Obrigado de coração. Foi meu primeiro podcast, eu queria muito participar. Era um sonho meu falar assim, cara, eu tô louco pra alguém me ouvir. Que legal. Deixa eu falar um pouco. Porque eu falo pra minha audiência, eu faço live, né? Então. E aí, diferente de contar a sua história, né? Exato. Você é mais focado no que você vai falar, né? Exato. Ótimo. Então é isso. Legal. Luiz, Show de bola. agradeço mais um episódio aí. Tamo junto aí. Deixa eu só dar um recado aqui, né? Que se você também tem uma história legal pra caramba, igual do Gustavo aqui, né? Vem contar pra gente também, manda uma mensagem pra gente, né? Lá no Instagram a gente tem também. E vem contar a sua história, meu. Às vezes é uma história que vai incentivar com que uma pessoa também possa dar o primeiro passo, tirar aquele projeto do papel. Então vem contar a sua história também. Legal? Obrigado, Gustavo. Obrigado, tamo junto. Tamo junto. Valeu, foi muito legal. Gente, e chegamos ao final de mais um episódio do podcast de Pouco em Pouco. Podcast que é voltado ao empreendedorismo, mas não só pela ótica do glamour depois que deu certo. A gente aqui gosta de contar toda a trajetória e esse de pouco em pouco, que faz a pessoa alcançar e tirar as ideias do papel. A gente se vê no próximo episódio. Até mais. Valeu.